Poder e luxúria hoje no Pipoque Nanquim. Nós vamos falar tudo sobre este milenar poema, a obra mais antiga que se tem notícia na Grã-Bretanha, né, Alexandre? Sim, no Reino Unido, lá na região, deu origem à literatura inglesa. Exatamente. É o que os estudiosos dizem. Bruninho, só que antes da gente continuar, tem um anunciozinho aqui, um recadinho para dar da Evolukit, que já tá em ritmo de Natal. O Natal já começou na Evolukit e começou de um jeito que vai agradar quem coleciona histórias em quadrinhos. Sabe aquelas estantes invencíveis da Evolukit que a gente usa? Sei, me conta. Invencíveis por quê, Alexandre? Porque elas são invencíveis. Elas... Você não pode explicar um pouco melhor pra galera? Posso sim, então, posso por que sim. invencíveis? Eu tenho essas estantes há muito tempo e elas continuam incólumes. Intactas. Resistentes ao tempo, às intempéries do destino, mano. a cachorros, a qualquer coisa que possa imaginar. Dura a vida inteira, velho. E agora tá numa promoção realmente foda. Eles pegaram as estantes mais altas de 2,21 m de altura, disponibilizaram em 3 tipos de largura diferentes e colocaram com puta de um desconto. Essa daí que tem a largura de 72 centímetros, ela tá de 728 por R$ 624,06 se você pagar à vista. Mais de 100 conto de desconto. 600 e poucos reais num produto que o cara vai ter a vida inteira e que cabe quadrinho pra caramba. Sabe o que vai ser sensacional um dia? O quê? Comprar uma estante da Evolukit só pra guardar os quadrinhos lançados pelo Pipoca. Ô, mano, uma estante inteira. Um dia a gente chega lá. Outras opções é essa daí de 60 centímetros de largura, que sai de R$ 684,90 por R$ 586,06. Dentre outros que vocês estão vendo aí na tela, além das estantes, tem alguns nichos que estão na promoção também. Esse preço que você está vendo aí é o preço à vista, para quem pagar à vista. Mas também tem um descontinho para quem parcelar em até 6 vezes no cartão. Parcela sem juros. O desconto é um pouco menor para quem parcela, mas também tem desconto. E tanto quem parcela quanto quem paga à vista pode usar o cupom Pipoque Nanquim. O desconto à vista do nosso cupom é de 10% e a prazo é de 5%. Incrível. Vamos continuar. No programa de hoje nós vamos falar sobre as origens desse poema, vamos contar um pouco sobre a história dele, vamos falar os filmes, vamos falar os quadrinhos, ou seja, tudo mesmo sobre Beowulf. E eu tenho aqui o livro que traz a tradução do poema para o português. Tradução esta que foi baseada na tradução de ninguém mais, ninguém menos que J.R.R. Tolkien. Um senhorzinho aí de relativa importância. De relativa importância, exatamente. Pessoal, o Tolkien, ele era um apaixonado por Beowulf. E põe apaixonado nisso. Ele era um apaixonado por mitologia de um modo geral. De um modo geral, pode crer. O pessoal sabe que ele é um grande estudioso, ele dava aula em Oxford. Né? Ele é um monstro não só da literatura, mas também do mundo acadêmico, digamos assim. Ele dava aula, inclusive, de inglês antigo, de anglo-saxão. E uma das tarefas que ele impunha pra molecada que ia se formar era traduzir metade de Beowulf, mano. Coisa que ele mesmo encarou alguns anos antes, né? Sim, ele fez a tradução entre 1920 e 1926. E 26. Foi justamente o ano em que ele começou a dar aulas. Quando ele termina a tradução do poema, ele entra para a Universidade de Oxford. Não foi? Acho que foi em 25 que ele começou a dar aula. Mas foi nesse período em que ele estava terminando a tradução do poema que ele entrou para dar aula. E por que precisa traduzir? Né? Porque vem do inglês antigo. Sim, é outro idioma. É outro idioma, exatamente. As pessoas esquecem que o inglês ele tem uma origem neogermânica também. Ele não tem uma origem latina como é o italiano, como é o espanhol, como é o nosso português. E o inglês, ele, ao longo dos anos, ele foi sofrendo uma ampla simplificação à língua. Mas esse processo só ocorreu para valer a partir da chegada dos peregrinos lá nos Estados Unidos. Antes disso, era uma língua bastante complicada. Rebuscada. Extremamente rebuscada, com a mesma dificuldade de aprender o próprio alemão, ou línguas similares, né? Digamos, que tem a mesma origem. E esse poema, ele tem uma complexidade, Bruninho. Estamos falando de algo que foi escrito há muito tempo, milenar, como você falou, mas é um poema de 3.182 versos. Você tem noção disso? 3.182 versos
aliterativos. Ou seja, não é um poema com rimas. O aliterativo o que é? Ele usa sílabas que terminam igual? Uma aliteração, a rima, qual é a função da rima? A rima é trazer sonoridade. Isso. Né? E a aliteração ou a assonância você faz ela com vogais e a aliteração você faz ela com consoantes. Com consoantes. E a ideia é, novamente, você trazer sonoridade para aquilo. Então, por exemplo, na nossa língua, a aliteração mais famosa é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tudo com R. Tudo R, 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 e você gera no ouvinte, você gera uma sensação. Ah, tá. Então, por exemplo, tem sons, um som de LH, por exemplo, é um som de molhado na boca, um som de S, um som sibilante. Quando você forma literações, você desperta no ouvinte sensações. Nossa, e o cara fez um poema de 3.062 versos, tudo escrito assim. O cara, ou os caras. Ou né? os caras, exatamente. Mas estamos falando de um negócio que tá 1000 anos. Mano. Bom, pra concluir o negócio do Tolkien, aqui na biografia que eu tenho na Darkside, tem uma das páginas aqui, ele conta, né? Ele era apaixonado pela Edda em prosa e pelo poema épico de Beowulf. Ele passava as tardes na escola dele, onde ele estudava, lendo junto com os amigos, dentre eles o C.S. Lewis, que fez as Crônicas de Nárnia, eles passavam lendo Beowulf. Não tinha internet, né? Lendo em prosa. Não tem internet, então eu vou ler os Eddas aqui. Exato, mano. Eddas essas que inspiraram o Wagner a compor Anel do Nibelungo, que depois foi adaptado pelo Craig Russell neste quadrinho aqui que nós aqui do Pipoca lançamos. Como diria um gorducho que eu conheço, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Verdade, mano. Mas olha que bizarro, né, cara? Bom, e o Beowulf, vamos entrar mais nessa obra, ele foi descoberto pela primeira vez no século XI, mano. E quando ele foi descoberto, estima-se que, na verdade, já havia sido escrito muito tempo antes. Por exemplo, este poema, que é o único preservado nos dias de hoje, não existe mais nenhuma cópia, é o único escrito à mão que está lá guardado, está na Biblioteca Britânica. Na Biblioteca Britânica, está lá guardado até hoje. Dá pra ver, será, pessoal que vai lá visitar? Olha que interessante, porque o Danielzinho estava lá, né, esses dias, e ele visitou a Biblioteca Britânica. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, cara, o manuscrito do Beowulf tá aí. Vai lá ver. Né? Vai lá ver. Aí ele falou, porra, eu tentei, mas a ala tava fechada. Ah, que ele caramba. não conseguiu ver o manuscrito lá. Então, mano, e é do século XI. Só que, por que os estudiosos acham que, na verdade, o manuscrito data de antes? Porque ele descreve acontecimentos do século VI, do século VI. Incluem personagens que existiram, incluem reis, né? Então, estima-se que possivelmente este conto tem origem oral. Oralidade. Era uma história que era contada entre o século VII e VIII, narrando acontecimentos do século VI, né? Até hoje, especialistas ainda não sabem ao certo quem a criou. Mas acredita-se que a lenda se originou na Inglaterra no século VII ou VIII depois de Cristo, fazendo dela a história mais antiga da língua inglesa. A ação descrita no poema ocorre no século VI na Escandinávia. Mas o poema em si foi escrito na Inglaterra anglo-saxônica, após a conversão dos anglo-saxões no ano 665. E como ele é um conto que traz elementos da mitologia nórdica, da mitologia escandinava, e mescla com coisas do cristianismo, os estudiosos estimam que na época em que os anglo-saxões estavam sendo convertidos para o cristianismo, ou seja, eles estavam saindo da religião pagã deles e entrando para o cristianismo, para manter suas histórias vivas, suas tradições correndo entre os jovens, né, e passando de uma geração para outra, este poema Beowulf acabou sendo criado. Na época da criação de Beowulf, fazia pouco tempo que o cristianismo havia sido introduzido na Inglaterra. O poema é o reflexo de uma sociedade com um forte histórico pagão e contém histórias originárias de seu passado pagão. E o que esse poema faz é adaptar essas histórias a um molde cristão para que seus ouvintes pudessem manter contato com o seu passado, mas eles as reinterpretaram de maneira cristã. Ou seja, narrava os feitos de um bravo guerreiro chamado Beowulf, que tinha aquela honra típica dos vikings, né, de morrer por glória, um cara que não buscava ouro, não buscava
né, nenhuma riqueza pessoal, buscava apenas glória. Ele buscava que o nome dele fosse perdurar para sempre. Exatamente, que perdurasse e tal. Era um guerreiro que tinha tamanha honra que queria que o nome dele entrasse para a história por conta de seus feitos, de suas conquistas. Sim. Então eles contavam essa história com elementos cristãos incluídos nela, para que se permitisse circular ali naquele momento de cristianização, digamos assim. E com o tempo foi passando a história, foi pegando cada vez mais elementos cristãos, até que veio um ou dois escribas, estima-se até que foram 2 escribas, que registraram tudo aquilo, aquela história que era contada, era um folclore basicamente, registraram na forma de um poema. Embora ele seja um manuscrito inglês encontrado, escrito na Inglaterra, ele não se passa lá. Não. Ele se passa na Dinamarca. Bom, que na época nem Dinamarca nem chamava. Dinamarca existia. Exato. Então, quando você fala de oralidade migrando, é possível que a história original tenha nascido lá na Dinamarca, ou talvez até na Suécia. Que também faz parte. Né? Tem um trecho que se passa na Dinamarca e outro que se passa na Suécia. Isso, ou até em outra região de lá, e depois tenha migrado. O que é factível? Factível é que existe um manuscrito que data lá do século XI. Se a história vinha de 1 século antes ou de 5 séculos antes, a gente não sabe. Tudo se estima, exatamente. Por ter todos esses elementos cristãos na obra, junto com as tradições que eu falei, além do guerreiro, né, além da honra do guerreiro ser uma coisa dos pagãos também, tem o enterro dos caras, o estilo de funeral deles, a forma como eram os grandes salões onde eles festejavam, o jeito deles lutarem, empunharem escudos, espadas, tudo isso é nórdico, mano. Sim. Só que convivendo com coisas cristãs. E o que é esquisito pra caramba. E olha que coisa interessante, todos esses elementos, durante anos, o poema Beowulf foi tratado só como fonte histórica. Então, historiadores vinham e pegavam todos os elementos que você coloca aí e utilizavam para compreender a época, né? Porque é um relato muito antigo e supõe-se fidedigno dos costumes e de tal e de tal. Foi o Tolkien, por meio da tradução dele, que acessibilizou, e de um ensaio que ele fez em 1936, que chamou a atenção do potencial literário do Beowulf. Aí ele não estava sendo estudado só como fonte histórica, mas como riqueza literária. Mano. O Tolkien nem foi o primeiro a traduzir. A primeira tradução desse idioma antigo para o inglês moderno aconteceu em 1800 e pouco. Foi um irlandês que traduziu, e depois o Tolkien, por ser um apaixonado por línguas, era o que ele dava aula, inclusive, ele dava aula de linguística, ele é tão apaixonado que ele criou suas próprias línguas, né? Depois criou o élfico, criou o idioma dos anões, criou uns par de idiomas para a Terra-média. O cara era um monstro, né? O cara era gigantesco. Aí ele começou a traduzir Beowulf. A primeira tradução dele, ele até fica meio insatisfeito, tal, tanto que ele volta para a tradução várias vezes, para tentar melhorar e ir lapidando ela. O livro que nós temos aqui compila toda a tradução do Tolkien, que depois foi organizada pelo filho dele, pelo Christopher Tolkien, porque o próprio Tolkien em si nunca publicou, ele tinha aquilo guardado, o filho dele foi lá, pegou todos os arquivos, juntou. Então o livro é muito interessante porque, além de trazer a tradução, tem um puta de um relato do filho dele, o Christopher Tolkien, falando como o pai decidiu traduzir, contando coisas acadêmicas mesmo. Por que ele traduziu isso dessa forma? E como que eu fui e resgatei? Ele fala que Quem lançou isso? Foi a Martins Fontes. Ele fala que muitas coisas do pai estavam carcomidas já pelo tempo e tal, então ele teve também o trabalho de organizar e ele mesmo pensar, bom, aqui não dá pra ver como meu pai terminaria essa linha, então eu mesmo vou terminar. E ele coloca em todas as notas o que ele teve que concluir pelo pai e tal. Então é muito, muito completo. E é mais legal ainda porque os grandes aficionados pelo Tolkien podem ler a tradução dele mesmo, né, do inglês, porque no livro nós temos bilíngue, né? Bilíngue. De um lado nós temos a tradução do Tolkien e do outro lado a tradução do Tolkien para o português, né, que está muito bem feita. Uma das graças de você ler Beowulf, não apenas você saber a história do personagem, os feitos dele e tal, como também ver o uso das palavras, né, porque é muito bonito, cara, sério mesmo. Parabéns pro tradutor, o cara que fez o trampo aqui no Brasil, porque ele deu a dramaticidade, o peso necessário, sabe? O cara trabalhou muito bem, mano. É um jogo de palavras que esses poetas tiveram. É raro você ver em poetas até nos dias de hoje, cara. Que legal. É uma literatura medieval, assim, muito foda, pra nenhum fã de fantasia botar defeito, saca, mano? Só queria fechar contando que
Esse manuscrito do século XI, ele está lá na Biblioteca Britânica, como eu falei, e ele fazia parte da coleção do Sir Bruce Cotton. Ele era um bibliotecário do século XVII e ele tinha muito documento. E, inclusive, o Beowulf, que faz parte de uma coleção de livros... Chama Cotton Vitellius, essa coleção. Sim, acho que é isso mesmo. Tem várias coisas juntas, inclusive as cartas, a tradução das cartas alexandrinas, e ficou durante anos em poder desse cara. Depois o governo inglês tomou conta e tal, mas acabou sofrendo um incêndio. A biblioteca desse cara pegou fogo. Olha que loucura, eles quase perderam isso. O manuscrito original do Beowulf está chamuscado até hoje. Algumas partes foram realmente queimadas. O restante da obra que Beowulf fazia parte se perdeu, muita coisa, né? Porque o Beowulf era um poema dentro de um, igual você falou, tinha dentro de um arquivo com mais poemas. Sim. E os outros, muitos se perderam, cara, nesse incêndio aí. Vamos contar então quem é Beowulf. De que forma que esse poema milenar dialoga com o que a gente faz aqui no Pipoca, o que vocês curtem. Como que ele deu origem... Cultura pop. Como que deu origem à cultura pop. Porque o Beowulf tem muita importância nesse sentido, né? Sim, basicamente Beowulf é um cara que luta contra um monstro e mata o monstro, depois ele luta contra outro monstro e mata outro monstro, depois ele luta contra outro monstro e mata outro monstro. Ou seja, ele é um matador de monstros. Ele é isso, cara. É a primeira história de monstro de que se tem notícia, ele cara. Ele é tipo um São Jorge anabolizado, porque ele mata muito mais que um dragão. Não é porque é um monstro, não. Eram monstros gigantes, né? Eram monstros grandiosos, cara. Mas a história não é só isso. Tipo o primeiro é tokusatsu japonês da história. É isso, cara. Não é, mano? Porra, influenciou muita coisa, cara. Mas vamos lá. Beowulf é um guerreiro, como é que é? Godo? Sim. Ele é um guerreiro Godo que vem da Suécia, né? Que vem da Suécia para ajudar o rei Hrothgar na Dinamarca. O rei Hrothgar... Que eles são, na verdade, como você disse, Dinamarca não existia, então eles fazem parte da tribo dos daneses. Dos daneses. Daneses da lança. Daneses da lança, exatamente. Era tudo outro nome e tal. O rei Hrothgar, ele tá com um problemão no reino dele. Ele está há 12 anos... sofrendo nas mãos de um monstro chamado Grendel. Esse Grendel sitiou, digamos assim, o reino dele e não deixa ninguém escapar de lá. E ele mata direto uma galera lá. O Grendel é uma criatura monstruosa que no livro não é muito lá descrito, saca? Inclusive, a frase que usam para descrever o Grendel, meio que a aparência dele fica a encargo do leitor. Tá. Né? O que ele usa para descrever é um demônio do inferno. É basicamente como ele pinta o Grendel no conto. O que é uma coisa bem ruim, digamos assim. E continua. Grendel chamava-se aquela feroz criatura, o mal afamado que assombrava os limites da terra, que guardava as charnecas, a fortaleza dos brejos e, infeliz dele, por muito tempo habitou o lar da espécie dos Trolls. Então aí você já consegue imaginar que ele é tipo um ogro e tal, né? Pois o Criador o proscrevera com a raça de Caim. Aí entra um dos principais elementos cristãos da obra. Caim matou Abel, que era o seu irmão, e ao tornar-se o primeiro assassino da história, dele originou-se toda uma raça de seres maléficos. Né? E o Grendel vem dessa linhagem. E o Grendel, por não poder comemorar os grandes feitos dos homens nos salões deles, né? Como é que era o nome do salão? Helroth. Era o salão do rei Hrothgar, né? Ele ouvia os homens comemorando a pilhagem, né? Comemorando tudo isso lá dentro. E ele queria fazer parte daquilo, mas não podia. Então, furioso por causa disso, um belo dia ele entra em Helroth, o grande salão do rei Hrothgar, e mata todo mundo. Depois desse dia, ele não para e ele tá sempre lá. Vai sempre apavorando e matando mulher, matando criança, matando o que dá na telha. Matando o que dá na telha. O rei Hrothgar manda espalhar a notícia de que eles precisam de um herói que dê conta de matar o Grendel, porque nenhuma arma dá conta, nenhuma espada fere o cara. É dito no conto que o Grendel amaldiçoou as armas, né? Ele lançou uma maldição sobre as armas para que nenhuma ferisse ele. E um belo dia chega Beowulf, esse godo, e fala pro rei Hrothgar: eu vou matar o Grendel. Aí os caras falam: mas nós não temos como te pagar, etc. Não. Eu estou em busca da honra. Eu só quero honra. Da glória. Da glória, exatamente. Algo característico, algo muito típico dos guerreiros vikings. Ele é tipo Aquiles em Troia. Exato. Que o nome dele perdure pra sempre. Perdure, igual Ragnar, por exemplo. Dinheiro você perde, riquezas você perde. Tudo isso fica. Eu vou morrer.
né? Mas o meu nome vai perdurar. O nome vai perdurar. E aí ele fala que ele vai matar o Grendel. Os caras até falam assim, o Grendel... Ninguém bota fé que ele vai matar, a realidade é essa. O Grendel é imune a armas, cara. Como é que você vai fazer ele? Quem disse que eu vou usar armas? Se ele não usa nenhuma arma também, eu não vou usar. Aliás, o trecho em que ele fala isso aqui no livro é muito da hora. Ele faz todo o discurso dizendo que não, que maldito seja ele se usar arma contra alguém que não usa. E aí vem a primeira luta contra o Grendel. O Beowulf, numa luta fantástica, mata o Grendel, consegue matar. Ele arranca o braço do Grendel, ele aplica um ferimento mortal no Grendel, fica com o braço como troféu, o Grendel vaza pra floresta e morre lá na floresta, mano. E o braço fica lá em Heorot como um troféu, né, mano? E aí, beleza, ele conquista a glória dele. Só que acaba aí a parada? Não, isso, Beowulf, a gente não falou, Beowulf é dividido em 3 atos. Em 3 atos. Esse foi o primeiro ato. Só o primeiro. E o segundo ato, o Grendel tem uma mãe que fala assim, ei, mataram meu filho. eu quero mostrar pra você como o cara descreve a mãe. Olha como ele fala aqui, ó. A mãe de Grendel, ogra, feroz destruidora em forma de mulher. A desgraça estava em seu coração. Caceta! Ou seja, existia uma criatura pior do que o Grendel, que era a mãe dele, não tem nome. Que educou ele direitinho pra ele virar aquela coisa. Aquela coisa lá. Só ficava lá no fundo do pântano vendo o filho fazer as atrocidades e não se envolvia. Mas quando o filho morre, ela se envolve. E ele é muito pior do que o Grendel. Ela entra no salão de Heorot e faz o regaço e pega o braço do filho de volta e vai embora. O Beowulf diz, não pessoal, a gente não pode ficar se lamentando com medo disso. Nós temos que ir atrás desse novo inimigo. Pegar a mãe também. Pegar a mãe. E aí beleza, ele vai atrás da mãe do Grendel, ele vai até ela. Na primeira vez, o Beowulf ficou em Heorot, ficou no salão esperando o Grendel chegar. Ele simulou uma festa toda, né? Ele faz um pessoal cantar, dançar, comemorar para atrair o Grendel para matança. E aí nessa segunda ele vai lá no covil dela. Ele vai no covil dela, mano. E ele leva um grupo, né, junto com ele. Leva um grupo, vai toda uma galera junto, só que na hora de entrar mesmo pro bagulho... Na hora do vamos ver, a galera vaza, cara. Sabe por quê? Porque o covil dela tava embaixo de um lago. Era uma caverna submarina. E nesse lago tinha serpente pra caralho, um monte de serpente venenosa, monstros, mas não é serpente qualquer não, serpentes monstruosas também. Não é serpente de hoje em dia, é serpente daquela época. É muito pior. Muito pior. E ele fala, cuspia fogo. Eu vou entrar. E ele entra, de nada, ele se desvencilha de todas as serpentes, chega no covil dela e lá sim, os homens não vão, nenhum homem vai. Ele demora um tempo pra voltar. Todo mundo dá o Beowulf como morto nesse tempo aí, Ale. Só que ele consegue, não vamos dizer como até, né? Eu acho que tem que guardar um pouco da graça pra galera, porque ele consegue de um jeito muito legal destruir a mãe do Grendel e volta, tal, consegue glória. Aí vem o terceiro e último ato do poema, que o Beowulf, depois de conquistar a glória neste reino, volta para o seu próprio. Inclusive, esse momento da mãe do Grendel, todo mundo diz que é uma metáfora pro fim da mitologia pagã também. Ou seja, Beowulf mata o último dos monstros. Mata o paganismo. A mãe do Grendel. Enquanto o cristianismo está em ascensão, ou seja, acaba, morre o monstro, o paganismo morre junto com ele. E o Beowulf volta, e nesse último trecho do livro, o Beowulf já é rei e tal, ele... tem um lapso, né, temporal, passa bastante tempo, ele se torna rei, exato. Já tá velho e tal, e mais uma vez vem um monstro assolar, só que dessa vez o povo dele, né? O monstro vem assolar o povo dele e é um dragão, velho. E aí ele tem que partir pra enfrentar um dragão. Ele considera que vai ser o último de seus feitos. E aí ele enfrenta o dragão e tal, ou seja, Beowulf é um matador de monstros. Vale muito a pena vocês lerem, galera. Mesmo a gente contando a história, não vão considerar legal, né? Que é spoiler, né? Porque tem 1000 anos. Mais de 1000 anos. Mas vai ter gente reclamando. Ô, Bruno, para de dar spoiler! Esse continho aí de 1000 anos, ele dando spoiler! Não, mano, mesmo assim, vocês têm que ver como que ele mata o Grendel, como que ele mata a mãe, como que ele faz pra lutar com o dragão. Ele não vai sozinho com o dragão, vai um rapaz junto com ele. A luta é muito interessante, né, cara? E claro que uma história tão foda dessas não podia morrer no poema, né? Ela foi adaptada muitas vezes. Bruninho, meu primeiro contato com o Beowulf foi no cinema. Eu assisti um filme de 1999 com Christopher Lambert. Ai, o péssimo primeiro contato aí. Meu Deus. É tipo um Beowulf futurista, não é? Que tranqueira. É um Christopher Lambert loiro. Eu tô ligado. Beowulf futurista que é pavoroso, cara. É pavoroso, é horrível.
Mas é muito ruim. Mas ele mata monstros? Eu nunca vi esse filme. Estou ligado que ele é do futuro. Não, teoricamente é a mesma história. É a mesma história. É a mesma história, Então só que é péssimo. Mas o filme me levou a pesquisar e descobrir o que era Beowulf. O próximo filme depois disso foi só em 2005, né? E o Beowulf é o Gerard Butler. É o Gerard Butler, num filme bem fraquinho também, não vale a pena. Fraquíssimo. O que chamou a atenção pro personagem de novo foi em 2007, quando saiu o filme do Robert Zemeckis, ou seja, o cara do De Volta pro Futuro, fazendo um filme sobre Beowulf, com roteiros do Neil Gaiman, velho. Sim. Na época, o filme não conseguiu chamar tanta atenção por causa do esquema que ele foi feito, aquela animação, captura de movimentos. Que é o mesmo do Expresso Polar, né? É o mesmo do Expresso Polar, que é do Zemeckis cara. também. E é uma época em que a captura de movimentos não estava legal ainda, a tecnologia. Então a animação é tosquíssima. Você, com o tempo, você até se acostuma com ela, mas quando começa o filme, o baque é na hora. Você vê aquele cabelo duro, olho sem vida. Eu me recordo de uma sensação de que não é nem uma animação que eu curtiria assistir, e não é nem um live action. Um live action bem feito. Exato. Fica um meio termo que parece um videogame velho. Então. Esquisito. Só que em termos de história, esperava-se muito do filme, porque foi ventilado que seria uma adaptação fidedigna do Beowulf. Vai ter elenco, né? É, puta do elenco. Tem Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins faz o Rei Hrothgar, né? Tem o John Malkovich, cara, faz o cara da corte do Rei Hrothgar. A mãe do Grendel É Angelina Jolie. é a Angelina Jolie, velho. Quem faz o Beowulf? O Beowulf é o Ray Winston, um ator meio desconhecido assim, mas que faz bem o papel. Tá. Tem um elenco bem legal, tem uma direção do Zemeckis e tem o Neil Gaiman falando que seria a história oficial do Beowulf. Só que não é. A história é muito igual no ele começo, toma liberdades. mas toma muita liberdade. Por exemplo, quando eles vão... depois que eles matam o Grendel e vem a mãe do Grendel e leva o braço e o Beowulf vai atrás, a mãe do Grendel, em vez de ser uma criatura pavorosa igual ao filho, uma ogra, como é descrita no livro, ela é a Angelina Jolie. Só que na verdade ela é uma ogra. Você até vê nos reflexos que ela é um animal fudido e encanta os homens para verem ela como se fosse a Angelina Jolie. E ela seduz o Beowulf, e o Beowulf, em vez de matar, transa com ela. E da relação dos dois é onde vai nascer o terceiro monstro, nasce o dragão. O Grendel, então, era filho do Hrothgar. O Hrothgar caiu na maldição da mãe do Grendel também, foi seduzido por ela, transou com a mãe do Grendel, e da relação de Hrothgar e Angelina Jolie... Que sinopse bizarra. Nasceu o Grendel. No conto, mano, o Grendel não ataca o Hrothgar, jamais no poema. Porque é o pai dele. Não. No filme é o pai dele. Ah, No poema original, ele não ataca porque é o rei. E diz que o rei tá sob graça divina. Né? Ele tá sob a proteção do próprio Deus. No trono, onde ele senta, o trono dele está encantado por Deus. É uma figura divina na Terra. Por isso que o Grendel nunca atacava. No filme, o Neil Gaiman explica que não ataca porque o Hrothgar é o pai. Entendi. E aí, no final das contas, o Beowulf é o pai do terceiro monstro. E ao contrário do conto, que o Beowulf volta para sua terra e lá se torna rei, no filme o Hrothgar deixa o reino pro Beowulf depois que o Beowulf mata o Grendel. Toma algumas liberdades. Toma né? algumas liberdades, mas não é tão ruim. Eu de 5 estrelas daria umas 3 estrelas. A história até que se desenvolve bem. A luta com o Grendel é muito boa. Esse começo que eu puxei no vídeo falando poder e luxúria é um trecho muito legal do filme, que ele tá falando com o Grendel, né? Tá intimidando ele, tá falando: eu sou o Beowulf, eu sou não sei o quê. Eu sou o dente na escuridão, as garras nas trevas. Eu sou a força, luxúria e poder. Eu sou o Beowulf! Então o filme tem problemas, mas tem seus méritos também. Não foi o último que adaptou Beowulf. Teve uma série depois. Uma série recentíssima, a gente pesquisando para esse programa, topamos com essa série, é de 2017, se não me engano. E o Beowulf não ficou só nos filmes, não. Teve muito quadrinho que adaptou o personagem também. Um deles foi da DC Comics, que numa tentativa de ter o seu próprio Conan, que já fazia muito sucesso na Marvel, adaptou o personagem numa minissérie, né? A DC ela foi bastante experimentalista aí no meados dos anos 70. Isso foi em 75. 75. Eles não ficaram só no Beowulf, não. Eles tinham o Beowulf, eles tinham o Claw e eles tinham o Stalker, uma trinca de bárbaros. E eu não sei dizer se foi uma minissérie ou se na edição 6 eles simplesmente cancelaram. Ah, pode ser. Porque era um momento de transição editorial que eles pegavam e mal davam tempo da revista tentar se firmar e não ia bem, pá,
tesourava. Era o Michael Uslan, que era o escritor, e tinha o Danny O'Neill, o grande Danny O'Neill, fazia a edição da revista, ele era o editor da revista. Isso daí não saiu aqui no Brasil. Não, continua inédito até hoje. E o Beowulf ficou fora da DC por 30 anos, Bruninho. Ah, mano, mas voltou. Ele voltou. Você numa tem a revista aqui, ó. Da Gail Simone. Caraca, quando ela estava escrevendo a Mulher Maravilha, ela faz uma saga em 4 partes chamada Confins da Terra. Começou a ser aqui em Liga da Justiça 79. Antes de 952, tudo. Bem antes. A Mulher Maravilha, ela vai e reúne esses 3 personagens. O Beowulf, o Stalker e o Claw. Ah, ela reúne os 3 antigos? 3. Que da hora! Porque ela precisa de ajuda para matar um Lorde Demônio. E eu gosto muito da Gail Simone. Acho que ela manda benzaço escrevendo, principalmente mulher. Ela foi no cara certo para matar um monstro. Quem melhor do que Beowulf? Quem melhor que Beowulf? Essa aparição saiu aqui, não saiu em mais lugar nenhum. Só ficou aí. Mas ele não ficou tanto tempo fora da DC Comics, porque nas histórias da Ametista... Aqui, ó, ali tem até a original. A original. Ó, vem escrito aqui, ó, also featuring Beowulf. Quer dizer, apresentando também, estrelando também o Beowulf. Ele foi trazido de volta nessa série da Ametista, que já faz parte dos 952, mas permanece inédita no Brasil. O nome da revista é Sword of Sorcery Ametista, né? Saiu em 2012 e teve 8 edições. Lá fora já teve até um encadernado compilando isso. Sim. O logotipo do Beowulf é o mesmo, inclusive, da revista de 75. Teve só uma pequena atualização, mas o logo é basicamente o mesmo. Bacana, Ou seja, é aquele Beowulf. É o Beowulf da DC Comics. Em 84 teve outro Beowulf, dessa vez pela First Comics, afinada First Comics. Que era uma baita numa editora boa pra Dedé. Lançou muito material legal. Muito material. Inclusive o Dreadstar, né? Lançou por um tempo. Pode crer. E essa graphic novel é do Jerry Bingham. Que é ninguém menos do que o desenhista do Batman, o Filho do Demônio. Um grande desenhista, um grande autor que tem pouquíssima coisa publicada aqui no Brasil. E essa de 84 não é minissérie, não é uma série que foi cancelada, nada. É realmente uma graphic novel. Aí nós saltamos de 84 para 99. Uma minissérie, né? Inédita aqui no Brasil. Uma minissérie em 3 partes que foi lançada pela editora Candlewick Press. Virou depois uma graphic novel de um único volume. Inclusive, nós não lemos, mas você entra na internet, a famosa minissérie em 3 partes, compilada pela primeira vez em uma única edição e tal e coisa. Não sei se é lá aquelas coisas. É uma editora sem expressividade, Candlewick Press, mas a capa é bonitinha e tal. Depois disso, o retorno do Beowulf para os cinemas, pelo Neil Gaiman, pelo Robert Zemeckis, com aquele grande elenco, reavivou Beowulf na cultura pop. Aí veio uma fase bombástica de tranqueira, gente. Veio um monte de gibi de Beowulf. O que aconteceu? Os caras falaram assim, uau, o Neil Gaiman vai ser adaptado para o cinema? Pode crer. Esse personagem é domínio público? Eu vou fazer o meu Beowulf? É domínio público, qualquer um pode usar o Beowulf, exatamente, nós vamos fazer o nosso. Já começa por uma editora que eu tenho certeza que todo mundo conhece, chamada Marcosia. Fez uma graphic novel em 2007, vocês estão vendo a capa aí. Depois a HarperCollins lançou sua própria graphic novel. Depois, a Graphic Universe lançou. Depois, a Delcourt. Essa é a mais famosinha, essa é mais famosinha. Editora europeia aí que lançou também o Beowulf deles. Mas você vê só, um monte de editora... Teve a IDW também, não teve? Teve a IDW não também. Perde uma IDW, É verdade, né? a IDW, só que não foi Graphic Novel. Foram 4 edições que eles lançaram. Claro, depois teve o compilado de uma só, mas foram 4 edições que a IDW lançou. E só que a da IDW é diferente das outras, porque ela é diretamente baseada no filme. Antes dessas histórias, inclusive, tal qual Christopher Lambert estrelou um Beowulf futurista, 2 editoras também tentaram fazer um Beowulf deles, né? Nós temos uma série da Speakeasy Comics, 7 edições que traz o Beowulf do futuro, e também uma da Antarctic Press em 3 edições, que é de 2006. Essa que eu falei anteriormente é 2005 e essa segunda é de 2006. E é isso, essas foram as adaptações, até que em 2013 chegou isso daqui: Beowulf, de Santiago Garcia e David Rubin. Aí sim, Bruninho. Aí sim, mano. Aí esquece todos os filmes, esquece todos os quadrinhos, esquece que a gente chega na adaptação definitiva. A melhor coisa feita com Beowulf desde que Tolkien mexeu naquele poema. É verdade, se você tiver que escolher um livro do Beowulf pra ler, acho que a melhor escolha é a tradução do Tolkien. Óbvio. Era um cara fanático pelo personagem e tal, e um puta de um linguista, um tradutor experiente. Só que fora do livro, a melhor coisa que tem feita, sem dúvida nenhuma, é essa graphic novel aqui.
Ela foi escrita, né, pelo Santiago Garcia e desenhada pelo David Rubin. Ambos são espanhóis, ou seja, é um quadrinho europeu. Sim. Tanto que é um formato grande e tal, na linha dos quadrinhos europeus. Lançada lá fora pela Astbury, e essa versão que nós temos é americana, da Image. É a da Image, cara. Ou seja, o quadrinho chamou tanta atenção na época que a Image Comics... A Image não faz muito isso, né? De pegar quadrinhos europeus e lançar com o logotipo deles, né? A Image Comics trouxe. E não trouxe no formato mensalzinho, não, em partes. Trouxe já de cara com uma graphic novel num formatão igual o original. E é a obra mais fiel, né? Mantém o negócio dos 3 atos, Grendel, Mãe de Grendel e o Dragão. E que arte sensacional, cara, que narrativa desse David Rubin. O David Rubin, ele fez um trabalho tão foda que no ano passado, 2017, ele foi indicado ao Eisner por Beowulf como melhor adaptação para quadrinhos. E ele estava competindo nessa premiação com ninguém mais, ninguém menos que Christophe Chabotet, estava concorrendo pela adaptação do Moby Dick, que saiu no mesmo ano que Beowulf lá fora. Ou seja, David Rubin e Christophe Chabotet competindo no Eisner na mesma categoria por adaptação para quadrinhos, cara. E o que essas duas obras têm em comum, meu amigo? Ah, cara. Você vai revelar? Pô, pra quem é bom entendedor, Bruninho, pingo é letra. Pingo é letra, mano. A gente vai trazer Beowulf aqui pro Brasil, é óbvio. E não vai demorar, não. Não, já vai entrar em pré-venda daqui a pouco, mano. Dia 9, mas nós vamos chegar lá. Cara, a gente não podia vir aqui falar dessa obra pra vocês, deixar todo mundo seco pra ler e depois falar não tem no Brasil, você pode comprar importado, nós vamos deixar o link aí pra quem quiser. Não, nós vamos trazer aqui pro Brasil essa obra, porque merece pra caralho. Mano, quando a gente topou com isso daqui, já chamou nossa atenção por alguns motivos, né? O primeiro deles, nós somos fanáticos por fantasia. Sim. Né? Nós lançamos, o primeiro livro aqui nosso é o Espadas e Bruxas, depois nós trouxemos o Conan, aí nós trouxemos Marada, Mulher Lobo, trouxemos o Anel do Nibelungo, ou seja, tem tudo a ver com o nosso catálogo, né, Alexandre? E aí, nós fomos, vamos ver se é bom mesmo, e nós fomos ler. Mano, a narrativa desse David Rubin, o cara é monstruoso demais, Alexandre. A primeira, logo que você abre a história, você vai ler ela aqui. Você abre a história, você vê aquele lance do salão de Heorot, que eu disse, o rei Hrothgar junto com seus homens comemorando as pilhagens, etc e tal. E ele comemorando. Só que, olha a sacada. O David Rubin e o Santiago Garcia dividem a página em 2 planos. No primeiro plano, você tem essa comemoração dos homens sendo narrada. E no plano de trás, em quadros maiores, o plano da frente é quadros menores, o plano de trás, quadros maiores. Você tem a destruição do Grendel sendo mostrada. O Grendel já passou por lá, já fez o regaço. Em determinado momento, os planos se fundem, velho. Então, mano, é só lendo pra você ver o que eu tô falando. Na Amazon, nós vamos cadastrar a história e nós vamos deixar essas primeiras páginas pra galera poder ler e ver se deleitar. Se deleitar. Porque quando você vê essa sequência inicial, você já tá preso pela história. Você já tá cativado. Não tem como. Você fala, meu Deus do céu, é muito foda. E aí corta, obviamente, pra chegada do Beowulf. E aí segue igualzinho o conto, o poema. Não é igual o Neil Gaiman, que tomou liberdades criativas. Não, os caras são totalmente fiéis e vão certinho. Só que nunca antes foi desenhado um Grendel e uma mãe do Grendel tão foda. Você vê lá o filme do Neil Gaiman, o Grendel é tipo um ogro mesmo, né? Tem vários outros que são ogros, tem alguns que são somente uns homens com cara deformada e tal. O Grendel nunca teve uma aparência verdadeiramente bestial. Nunca foi uma criatura do inferno, como foi descrita ali no poema, né? Era sempre um homem, um ogro, um orc, uma coisa assim. O Grendel daqui do David Rubin, mano, que monstro absurdo, Ale, que monstro absurdo. E a luta, a maneira como o David Rubin mostra que as espadas não funcionam contra ele. Então, no momento que o cara dá uma espadada nele, e ela quebra, ela para na cabeça do Grendel. É muito estranho, porque ele absorve o impacto, aí ele começa, parece que ele vai derreter. Aí de repente ele volta à forma normal e dá um puta de uma baforada, e destrói a galera. Mano, o que faz referência pro conto também, porque o poema diz que quando o Grendel chega, o fogo do inferno tá junto com ele. O filme do Neil Gaiman também faz isso, né? Ele afeta a fogueira, o fogo começa a rodopiar, etc. Então ele tem alguns poderes
demoníacos que o cercam e que o rodeiam, né? Parece que as sombras o acompanham e tal. E o jeito como o David Rubin desenha esse tipo de efeito, caralho, mano, é muito da hora. E aí você vai lendo a parada e você pensa que a luta do Grendel já foi foda pra porra, e aí você tem a luta com a mãe do Grendel, que é um Grendel turbinado, e ele desenha dessa maneira também. E a cena da luta do dragão, olha aí. Não, isso aqui é maravilhosa. Isso aqui é maravilhoso. É simples, obviamente, porque o conto do Beowulf é simples. E nós vamos trazer pro Brasil, então, seguindo o mesmo formato de Marada, a Mulher Lobo, que nós queremos que comece a formar uma coleçãozinha de espada e feitiçaria, e basicamente é o formato original, né, a mesma medida e tal. Então você vai colocar do lado do seu Marada lá. Vai ficar bonito. Vai ficar bonitão. Nós vamos trazer com essa capa da Image. A capa da Image é maravilhosa porque é o Beowulf e o Grendel. Um contraposto, né? Dois planos. Dois planos. E o Beowulf nosso vai estar com um vernizão bonitão em cima, assim. Porque ele tá pintado de um vermelho fogo, né, mano? Então o nosso vai tá mais chamativo ainda e vai ser igualzinha a edição da Image, com os mesmos extras. No final tem um pós-fácil, né? Pós-fácil. Ah, mas o nosso vai ter as biografias dos caras. O que eu acho chato, mano, quando você chega no final do livro, quem é Santiago Garcia? Quem é David Rubin? Ninguém sabe. Não, nós explicamos quem é. O David Rubin, ele fez também Black Hammer, por exemplo. E eu mencionei ele no último vídeo de Black Hammer a respeito. São caras que foram pouco publicados aqui no Brasil, mas quando você lê a biografia, você fala, nossa, quanta coisa esses caras fizeram. Os caras fizeram muita coisa. O David Rubin adaptou o Hércules, os 12 trabalhos do Hércules. Ele fez o Black Hammer. Ele tá fazendo na Image também, ele trabalha agora pro mercado norte-americano. Ele tá fazendo na Image também uma série chamada Éter, que é absurda. Né? Absurda essa série. O Santiago Garcia, além de escrever quadrinhos, ele escreve livros teóricos de quadrinhos. E um desses livros dele saiu aqui no Brasil também. Nós vamos dar mais detalhes sobre a obra no nosso programa do dia 9, ou seja, o próximo vídeo aqui do canal, em que nós vamos anunciar oficialmente esta pré-venda com a outra do A outra pré-venda. Aqui ninguém tá brincando em serviço, né? Tem mais 2 grandes quadrinhos aqui para esse final de ano e nós vamos anunciar os 2. Beowulf, não sei se vai ter link ainda neste vídeo, provavelmente não, mas no próximo vídeo, no dia 9, já vai estar. E aí você vai poder pegar tanto Beowulf quanto a outra de uma vez só. Quanto o nosso mais recente lançamento. Você faz um carrinho do Pipoca. Já coloca também, ó, que chegou pra nós. Já coloca Lindão. 5 por Infinito, a obra máxima de Esteban Maroto, mesmo autor de Espadas e Bruxas, que chegou na Amazon. Essa sim você já tem o link aí na descrição. Vamos fazer o seguinte, na descrição você vai encontrar o link do 5 por Infinito, vai encontrar o link do Beowulf assim que estiver disponível, e eu vou deixar também a biografia do Tolkien e, claro, o Beowulf do Tolkien para você poder conferir. Legal, né? Puta graphic novel, né, Alexandre? Puta graphic novel. E sabe o que mais, Bruno? Puta vídeo, hein? Porra, mano. Você sai agora um doutor em Beowulf, fala a verdade. Doutor em Beowulf. A gente decidiu fazer a mesma coisa que nós fizemos por Moby Dick. Quando nós trouxemos Moby Dick, nós gravamos um videozão, vou deixar aí nos cards e na tela final, contando tudo sobre Moby Dick e no final indicando o quadrinho do Chaboté e indo além. Além de indicar, nós lançamos o livro no Brasil para vocês poderem conferir. É a mesma coisa, a gente veio aqui para falar de Beowulf, uma obra super importante, uma das obras medievais mais antigas, uma obra milenar, que tem tudo a ver com o nosso catálogo de espada e feitiçaria e fantasia. Falamos do quadrinho e, mais do que isso, trouxemos o quadrinho, né? No acabamento típico do Pipoca e Nanquim. Aquela qualidade gráfica e qualidade editorial que todo mundo pode pôr a mão no fogo. Pode saber que está lendo um negócio de extremo cuidado, extremo zelo, né, Alexandre? Muito orgulho, mano, que orgulho. Nós vamos encerrando o vídeo por aqui e não percam o próximo. No próximo vocês vão saber qual é o outro livro que vai acompanhar este petardo. Posso dar spoiler do outro livro? Do ano. Não, não pode. Posso dar spoiler do outro livro? Não, isso é... Tchau!